Tiago, capítulo 4. Nossa guerra contra as paixões. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Nota de rodapé 1. A expressão grega original aqui usada por Tiago significa prazeres ou paixões e deu origem à nossa palavra hedonismo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porque não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Nota de rodapé 2. Aqui a expressão matar é usada como hipérbole para enfatizar o malefício do ódio. A oração deve ser um exercício de contínuo diálogo com o nosso Pai Celestial e não uma fórmula para fazermos que Deus satisfaça todos os nossos desejos. O bom Pai sempre se preocupa em dar o melhor e mais saudável a seus filhos, nem sempre correspondendo às expectativas imaturas e imediatas deles. Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Adúlteros, ou não sabeis, ou não estáis cientes? Vocês não sabem de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Nota de rodapé 3. A palavra adúlteros é usada em seu sentido mais amplo, desleais ou infiéis, a fim de enfatizar o grave erro das pessoas que professam amar a Deus no dia a dia e em seus relacionamentos demonstram amar muito mais ao mundo e tudo o que ele pode proporcionar. Tiago capítulo 1, versículo 27, Jeremias 31, versículo 32. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Nota de rodapé 4. Esta é a única referência explícita à pessoa do Espírito Santo nesta carta. Tiago afirma que Deus, na pessoa do seu Espírito, zela por seus filhos onde habita, com ciúmes, por nossa devoção leal e integral. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao versículo 6. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Nota de rodapé 5. Tanto Tiago quanto Pedro, colunas da igreja, deram ênfase a esta passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Provérbios capítulo 3, versículo 34. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5.
Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nota JP 6. A única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor em plena devoção. 1 Pedro 5, versículo 8, versículo 9, e Mateus 4, 10. Ao atendermos o chamado de Deus e dele nos aproximarmos com sinceridade, seremos recompensados com seu braço acolhedor e sua presença poderosa em nossas vidas. Salmo 24, do versículo 3 ao 6. A arrogância e o egoísmo contribuem para uma submissão cada vez maior do ser humano ao diabo e um proporcional afastamento de Deus, Deuteronômio 4, 7. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nota JP 7. Os sacerdotes do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, antes de se aproximarem do Santo dos Santos, no tabernáculo, e, portanto, de Deus, tinham de passar por uma cerimônia em que, enquanto lavavam as mãos e os pés numa bacia de bronze, podiam refletir sobre suas vidas e arrepender-se de eventuais pecados ainda não confessados. Essa lavagem era um símbolo da purificação espiritual. Êxodo 30, 17 até o versículo 21. Ao sermos iluminados pelo Espírito de Deus e notarmos o quanto esse mundo jaz nas trevas, a vã alegria torna-se em tristeza pelo pecado e em sincero arrependimento. Mateus 23, 12. E em sincero arrependimento. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Nota JP 8. Falar mal de um irmão ou arrogar-se juiz, condenando as decisões e procedimentos dos semelhantes, é menosprezar a segunda parte do primeiro mandamento da lei, não levando em consideração o amor fraternal, que é exigido por Deus no trato com todos. Mateus 22, do versículo 34 ao 40, Êxodo 20, versículo 16, Salmo 15, versículo 3, Salmo 50, versículo 19, versículo 20, Provérbios 6, versículo 16, versículo 19. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Submeter nossos planos a Deus? Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 5 de Tiago. Fé e tulipas, tenha todos uma ótima noite, na paz do Senhor Jesus Cristo.